A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Para falar a respeito da quantidade, se é que existe, né? Segura para se tomar uma medicação, a quantidade de medicação por dia que uma pessoa pode ingerir. E a respeito de outros assuntos relacionados à farmácia, está aqui comigo hoje a Vanessa. A Vanessa é farmacêutica. Vanessa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zura, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui no podcast da Atlas Educacional, falando em saúde, e poder contribuir com o pessoal de casa aí com o seu conhecimento na área. Se apresente um pouco melhor para o pessoal te conhecer, fale sobre o seu nome, sua formação, o que você faz atualmente, onde você está atuando. Bom, primeiramente eu que agradeço estar aqui, é uma honra vir aqui gravar com vocês. E ter aceito o nosso convite. Então, eu sou a Vanessa, eu sou farmacêutica, eu formei aqui em Ribeirão mesmo. Durante a graduação inteira, eu falei, eu vou para a indústria. Indústria, tá. Durante a graduação, fiquei a graduação inteira na pesquisa. E fui bolsista da FAPESP, né, segui aí um plano de pesquisa. No final, no último ano da graduação, tinha que fazer o estágio final. E eu tive a oportunidade de ir pro hospital público aqui de Ribeirão. Aí eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu acho que eu gosto de todas as áreas, não é possível, né? Então, desde então eu não saí do hospital, né? Fui estagiária, auxiliar, farmacêutica. Nessa transição aí da formatura, eu iniciei também numa clínica de hemodiálise, onde eu estou atualmente também. São áreas totalmente diferentes. Isso que eu ia falar, totalmente diferente. É bem diferente uma área da outra e pouca gente conhece, né? Que existe farmacêutico numa clínica de hemodiálise. Tem, na linha de hemodiálise também, né? E é bem específico. E aí eu fiz, né, pós-graduação hospitalar e clínica, né, farmacêutica clínica, e também fiz em processos químicos industriais, né, que para me ajudar um pouco nessa parte de hemodiálise. Até então, eu tô mantendo esses dois vínculos, né? Estou no hospital particular e numa clínica de hemodiálise. Vanessa, são assuntos, né, diversos que a gente poderia trazer aqui, como eu costumo brincar com quase todo episódio, é assunto para outros podcasts, falar da farmácia hospitalar e da farmácia clínica, né? Mas assim, a gente vai tentar trazer hoje para o pessoal informações e cuidados que devemos tomar com o uso indiscriminado de medicações, né? E para falar, assim, o que você diria exatamente, assim, o que significa, né? Para começar a discorrer sobre o assunto, o que significa polifarmácia? Então, a polifarmácia, ela é muito comum, né, hoje em dia, principalmente aí nos idosos. Sim. Né, porque a polifarmácia, o que é, né, primeiramente? É quando você usa vários fármacos de uma vez. Então, um paciente que é diabético, que é hipertenso, que possui Parkinson, alguma outra doença crônica, ele vai tomar um medicamento para cada coisa. Né? Eu vou lembrar de ontem trabalhei e peguei, gente, na urgência, o paciente chega com essa colinha, né? O acompanhante leva essa colinha. Acho que tinha umas 9 medicações diferentes. Nossa, olha isso. Nem era uma paciente tão idosa, uma paciente de 56 anos, se eu não me engano. Então, assim, só para explanar um exemplo para o pessoal, né? A gente pega pacientes mais velhos que têm Alzheimer, hiperplasia prostática, paciente do sexo masculino, que a gente pega 12, 15 tipos de medicações diferentes que tomam no mesmo dia. Sim, é muita coisa. E assim, uma hora ou outra isso vai ser tomado no mesmo momento, né, na mesma hora. É difícil você separar uma hora só para aquele medicamento, né? Senão, pensa aí, 9 momentos do seu dia que você pode parar e tomar o remédio. Mesmo a pessoa idosa, ela já não tem tanta paciência, a hora de comer, não aceita a alimentação na hora certa, para estar tomando aquela medicação logo após a alimentação, conforme as orientações adequadas. Sim, tem uma certa dificuldade de adesão. É difícil até para os jovens, né? Imagina. É difícil pra gente, né? Que é da área, né? Imagina, para idosos, muitas vezes a maioria dos idosos são sozinhos, né? Não tem uma família presente, que aí piora ainda mais a situação, né? Então, a polifarmácia é isso. E com a polifarmácia, a gente tem muitos desafios aí, né? A principal, para mim, é a interação. Interação medicamentosa, né? Que às vezes acontece assim, sem a gente perceber acontecendo. Às vezes você vai perceber quando parar de fazer efeito, né? E muitas vezes já é tarde. Né? Ou dá algum efeito colateral que chama a atenção do paciente até buscar a gente, né? Às vezes, um efeito colateral que o paciente está sentindo é uma interação. Sim. Aí ele vai lá e toma mais um remédio em cima, para parar aquele efeito adverso, que ele nem sabe que é efeito adverso. Né? Então, isso é muito comum e, infelizmente, aí a tendência é continuar.
Cada vez mais se tem campanhas e propagandas de medicação na televisão, e agora o acesso à internet, a informações de forma indiscriminada, né? Tem medicamento para tudo hoje. Pra tudo. Exatamente. Como a gente às vezes costuma dizer, os psiquiatras costumam dizer remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar atento, remédio para tirar a atenção, que tá demais. Pois é. Infelizmente. E por aí vai. E às vezes são medicamentos que, com o hábito, né? Uma mudança de hábito que você faz, você já resolve. Sim, exatamente. Né? Ou eles brincam, né? Fica um pouquinho no sol, coloca o pé na terra, né? Isso já resolveria muito. Sei que você falou, é importante que tá a disseminação da propaganda dos polivitamínicos, né? Dos multivitamínicos. Nossa, todo mundo tem que tomar vitamina B, as gominhas. Gente, essas gominhas, absurdos, colágeno. É triste, é triste. Porque, vamos focar, senão nós não vamos ficar aqui. Vamos desabafar. Vanessa, vamos voltando aqui ao nosso assunto, né? E você, como farmacêutico, qual que é o seu papel na vida desse paciente? Não só o idoso, como a gente estava dizendo agora, né? O paciente que, digamos, faz polifarmacologia, toma várias medicações, né? Como você consegue orientar e está auxiliando aí na vida desses pacientes ou dessas pessoas, né? No geral. Uhum. Então, o farmacêutico, assim, só para a gente entender, né? Tem diversas áreas. Isso. Né? A gente tem os farmacêuticos que trabalham nos bastidores, que é tipo eu, né? Eu fico nos bastidores, escondidinha. E tem os de mais de fácil acesso, que hoje em dia são nas drogarias, né? Uma UBS também, você consegue um contato fácil com o farmacêutico. Então, esses farmacêuticos, assim, de contato fácil, ele vai analisar... A porta de entrada que a gente fala, né? Isso, a porta de entrada. Ele vai analisar, ele vai ter uma conversa diferente de uma consulta médica. Né? Muitas vezes o paciente, ele não se abre tanto com o médico. Né? Você deve saber. Sim. Às vezes ele tem medo, tem vergonha, tem algum ressentimento. Com o farmacêutico já é menos. Né? A gente percebe que o paciente conversa meio que aquela liberdade. É verdade. Né? Você trabalha em UBS, eu já tive experiências, né? Às vezes o pessoal da farmácia vira até a mim, doutora, a senhora passou aquele remédio, fez a receita, tomar de 8 em 8 horas. O fulano não sabe o que é de 8 em 8 horas, não sabe ler, né? Eu peguei, a senhora só me dá um ok aqui que eu fiz o desenhinho do sol, da lua, enfim, né? Isso ajuda muito, muito. E às vezes é com o farmacêutico que ele vai conseguir isso, porque o médico... 20 minutos de consulta, gente, não dá pra nada. Isso aí é assunto pra outro podcast. Vocês têm que fazer milagre. Sim. Um atendimento de PA, gente, impossível. Impossível você ter aquela atenção, explicar como você toma. Você toma com água, não pode misturar com leite. Impossível, né? Então, o farmacêutico, ele tem essa liberdade de perguntar, né? E o farmacêutico analisa. Muitas vezes, dá pra perguntar se ele faz algum uso de medicamento fora daquele tratamento. Você usa algum suplemento? Você está tomando algum chá, alguma coisa? Né? Isso a gente consegue analisar e ajudar a equipe médica. Né? Falar pro médico, assim, você sabia que ele usa isso? Muitas vezes não. É verdade. Muitas vezes não. Então, essa parte de perguntar mesmo, a gente consegue saber muita coisa, assim. A gente vê uma interação que às vezes passou despercebida. A gente, tá uma duplicidade, será que precisa mesmo dessa duplicidade? A gente pode suspender uma opção, né? Então, dá para fazer isso também. Eu estava falando da questão das interações, e às vezes a gente vê naquele paciente que toma uma quantidade maior de medicação, medicações diferentes que agem no mesmo local ali, né? Vamos dizer assim, de forma mais... para o pessoal entender que tem o mesmo objetivo final, o mesmo mecanismo de ação. Isso. E aí você consegue conversar com o médico, uma discussão de caso, suspender uma, deixar a outra e assim por diante. É um trabalho muito importante, né? Sim, com certeza. E acontece muito, né, duplicidade hoje em dia, né? Sim. Às vezes, nem a equipe sabe. Às vezes ele toma em casa. Às vezes ele tem naquela farmacinha da casa dele. Toma, né? A gente prescreve a losartana e a hidroclorotiazida, mas a vizinha falou que a furosemida faz fazer xixi. Muito. Aí você vai ver, ele toma os dois. É o pior, gente. Esse negócio de vizinha, meu amigo falou, foi bom pro meu amigo. Gente, tem demais, né? É difícil. Já entrando nesse assunto, né? Quais são os principais riscos que você vê aí acontecer por conta da polifarmácia? Então, o principal, a gente já disse, né, que são as interações, muitas vezes com alimentos, né? Eu percebo que muita gente toma, vamos tomar um antibiótico com leite,
né? Eu vou tomar Puran sem ser em jejum. Isso que eu te falo. Nossa, você falou da levotiroxina, menina. Acho que foi uma coisa que eu brigo muito com os pacientes, a atenção básica. E é muito difícil pro pessoal entender, né? E você fala. Às vezes, não sei, eu acho que não é falta de informação. Às vezes é um esquecimento, alguma coisa assim, né? É muito. Eu costumo falar, ó, vai tomar o Puran, deixa do lado da cama. Isso. Primeira coisa que você faz antes de escovar o dente. Toma ele. Depois você vai levantar e vai escovar teu dente, vai tomar teu café da manhã, vai dar os 40 minutos, uma hora que a gente precisa ali do jejum por conta da medicação, né? Isso. É o que ajuda muito relacionar com o hábito, né? Sim. Você fez isso com a levotiroxina. É ótimo, né? Você já deu um norte pra pessoa. Acordei todo jejum, vou tomar. Eu almocei, vou tomar outro, né? Então, esse relacionamento de um hábito é ótimo, né? Eu acho que é uma das saídas que a gente pode usar. Poder do hábito, né? O poder do hábito. Vanessa, a gente já entramos nesse assunto, né? Como as interações medicamentosas podem comprometer de forma geral, você falou até a questão de tomar o leite ou tomar água, pode comprometer de forma geral aí o tratamento, né, final, digamos. Sim. Isso aqui é uma coisa muito ampla pra gente falar, né? São várias medicações, várias interações medicamentosas, mas assim, o que você mais costuma pegar na sua prática e às vezes orientar um paciente, ou orientar, como você tá mais na parte hospitalar aí, né? Orientar a equipe, ou mesmo um colega médico com essa questão, assim, que você costuma tem mais hábito de ver, né? Interações medicamentosas que podem prejudicar o paciente. A minha vivência, assim, hospitalar é bem diferente de pessoa, assim, do dia a dia, né? Do dia a dia. Mas, por exemplo, o que é bem comum, a gente, né, aperta a mesma tecla, é o leite, né? Falando do leite. O que acontece se eu tomar um antibiótico, né? Assim, bem especificamente a tetraciclina. Só para o pessoal entender, nome comercial... que é uma classe, né? Tetraciclina é uma classe de antibióticos e tal. Ela, junto com uma molécula do leite que tem o cálcio, né, forma um quelato insolúvel, ou seja, ele não vai ser absorvido. Então, o que acontece? Se eu tô tomando meu antibiótico e eu não tô absorvendo, eu tô com uma infecção, a minha infecção não vai ser curada. As pessoas que estão tomando amoxicilina não, mas é uma tetraciclina aí de uso comum. Então, já acaba. E aí procurou o serviço depois de 48 horas, não fez efeito. Não fez efeito. Aí o médico vai pensar, nossa, é uma bactéria resistente. Exatamente. Primeira coisa que a gente pensa, né? Não é uma coisa assim. É ciprofloxacino também, não pode tomar com leite. E são, assim, são muito comum. Mas eu sinto uma queimação, vou tomar com leite. Gente, é muito comum. E assim, não pode, né? Você tá causando outro efeito adverso, você vai ter aí uma infecção, não vai curar a sua infecção, né? Então, você vai causar vários outros problemas. Aí você vai sentir mais dor, você vai tomar mais dipirona, mais paracetamol. A gente falando a respeito... assim, você entrou na onde eu queria falar agora, né? Não só sobre interação, né? Mas o uso abusivo de medicação. Vou deixar para você falar a respeito, a gente vai discutindo junto, mas as medicações que são mais comumente usadas e o que elas podem causar. Essas, não só sobre interação medicamentosa, mas às vezes o uso indiscriminado de analgésico, de anti-inflamatório, abordar um pouquinho sobre isso pra gente orientar o pessoal de casa, assim. Eu vejo muito a questão do paracetamol. Nossa, ele é extremamente tóxico pro fígado e as pessoas não sabem disso, né? Não sabe. Assim, uma notícia assustadora, assim, né? A maioria dos pacientes da hemodiálise a causa foi abuso de anti-inflamatórios. A maioria. Dos pacientes renal crônicos hoje, que estão em hemodiálise, é pelo uso indiscriminado de anti-inflamatório, gente. Então, quando eu falo diclofenaco, não. Cuidado com a nimesulida. Nossa, nimesulida. Não é à toa. Não é à toa. Assim, é muito triste. Porque o idoso que tem aquela dor crônica, ele toma, gente. Melhorei. Ele vai tomar de novo. Né? Muitas vezes tem gente que não tem acesso à informação. Né? Eu acho diclofenaco na casa dos meus pais, meus irmãos, eu jogo fora. Joga fora, dá certinho. Tem que jogar, gente. É porque tomar assim só quando precisar realmente, né? Então, assim, não é agora que você vai para hemodiálise, é a longo prazo, né? Então, você toma, chega uma hora que não tem o que fazer, né? Então, a gente tem o abuso de AINES, a gente tem muito abuso de suplementação, né? Que a gente vê aí hoje em dia.
hormônios. É bom você falar disso, né? Foge um pouquinho do nosso roteiro aqui, mas vamos trazer uma informação importante. A creatina, você já viu casos de insuficiência renal no seu trabalho aí, pelo uso ou abuso até de creatina? Por incrível que pareça, não. A creatina, ainda saiu uns estudos recentemente que ela não tem ligação com a função. A gente lê sobre, mas a gente traz essa informação que é muito importante para o pessoal, né? O povo tem medo, né, de creatina. Sim. Eu tinha medo também. Nossa, foi meu rim agora, né? Mas não tem ligação. Lógico, você tem que tomar na dosagem correta, né? Na dosagem inicial, a dosagem diária. Você não pode ultrapassar também, né? Não vamos... tem a vamos dose, exagerar também. Além de estar ali no rótulo, tem buscar uma orientação médica, né? Sim, do nutricionista, nutricionista, enfim, né? nutrólogo, né? Que ajuda nessa parte. Mas não tem ligação direta. E você falou a respeito da interação entre o líquido que vai ingerir, às vezes, aquela medicação, ou o tempo de jejum que precisa fazer antes ou após tomar determinada medicação. E a gente abriu aqui o nosso podcast também abordando a questão das interações medicamentosas dos pacientes que usam muitas medicações, né? Na sua prática clínica, digo mesmo intra-hospitalar, quais são as interações medicamentosas que você vê que você já observou, né? Porque existem estudos e estudos, a gente tem a nossa vivência, né, diária, que você já observou que trazem mais consequências para o paciente, a gente pode ultrapassar ali uma dose e se tornar um veneno, enfim. Para a gente explanar aí melhor as mais comuns. Eu tenho até exemplo dentro da minha família. Ai, pronto, esses exemplos são os melhores. Porque é aquele negócio, né? Família não escuta, gente. Os melhores, digamos assim, os que eu mais gosto de trazer aqui, porque às vezes os exemplos de dentro de casa também não escuta. Sim. Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso mesmo. Olha, já escutei gente falar assim, da minha família, falar assim, tô tomando remédio, mas eu vou beber. Vou beber uma cerveja, vou beber um corote, alguma coisa assim. Não tem problema, só vai cortar o efeito. E muitas vezes não. O álcool, às vezes, ele pode potencializar o efeito daquele remédio, né? Porque o que manda, assim, bem tecnicamente falando, é a indução de enzima hepática. Então, a enzima hepática, ela pode tanto eliminar o fármaco, quanto ativar o fármaco. E muitas vezes ativa. Né? A gente vê aí casos de pessoas que usando álcool e dá uma depressão respiratória, né? Dá uma sonolência excessiva, acontece isso. Então, não é isso, né? Então, o álcool é principal. Você pode ver, né? A maioria das perguntas é, eu posso beber? Eu posso tomar, né? Quando eu estiver tomando esse remédio. É muito comum. Eu acho que pergunta que os pacientes fazem na consulta é... Vou tomar isso aqui, doutora, mas eu posso beber? Posso beber. É demais, assim. E o álcool, né, não tem como controlar, né? Então, é um desafio muito grande. Dentro do hospital, a gente tem... Eu falo entre, às vezes, classes de medicação que você mais comumente vê, tem interação que pode levar a vida da pessoa a correr um risco. Tá. Eu acho que o mais crítico, assim, são os anticoagulantes. Sim, nossa, é bom e bem importante você trazer isso aqui. Os anticoagulantes têm aí essa faixa terapêutica muito... limítrofe. Isso, limítrofe. Então, o erro de dose, assim, alguma coisa, né, pode causar um sangramento, né? Insulina também, né? Se aplicar muitas doses de insulina, a gente também sente dificuldade. Eu acho que, assim, são os piores, assim. Vou falar uma coisa mais técnica agora, né? Até a American Heart, Associação Americana de Cardiologia, lançou recentemente. Ainda não lançou, né? Mas irá lançar o novo protocolo aí do ACLS, né? Do Suporte Avançado de Vida Cardiovascular. E eles falam muito da dupla antiagregação plaquetária. Para quem não sabe o que é dupla anticoagulação, né? É o uso de duas medicações, uma evitando a formação da placa que vai causar um infarto ou AVC, e a outra que ajuda a dissolver aquilo. E às vezes tomar de forma errada ou tomar a mais essas medicações, como são duas medicações que podem levar a um sangramento. Isso. E você precisa tomar. E precisa tomar. Porque você tem que ver o risco e benefício. É mais arriscado eu ter uma hemorragia ou eu ter um trombo?
né? É muito difícil acertar. A gente estava até conversando lá no hospital que eu trabalho, que tinha um paciente que estava com plaquetas super altas, mas ele estava com... INR é largado, vamos falar de forma técnica. Tipo o INR isso. é basicamente uma medida que a gente tem de exame, que é o tempo de coagulação, né? O quanto aquele paciente demora. Às vezes, vocês provavelmente já fizeram aquele exame que fura a orelhinha, justamente para tirar essas informações. Demora para coagular o sangue. Sim, e esse paciente, no caso, ele estava usando 3 terapias, né? Era enoxaparina, clopidogrel e AS. Então, ou seja, comumente a gente vê, exatamente, que a gente estava falando, interação medicamentosa dos anticoagulantes. Os anticoagulantes, assim, a gente tem que ter maior atenção. E todos os pacientes cardiopatas, geralmente por isquemia, por infarto, né? A gente tem essa tripla anticoagulação. Sim, tem que ter, né? Não tem como. E aí, os pacientes, assim, os mais idosos, né, voltando neles, os benzodiazepínicos também causam uma preocupação na gente. O benzodiazepínicos, às vezes, apaga o paciente, né, dependendo da dose. Então, você tem que ficar controlando a posologia. Lá no hospital, a gente fica analisando o horário, né? Ai, ele tá muito sonolento de manhã, vamos colocar mais para tarde a dose, né? Então, a gente consegue manejar bem. Então, você, como farmacêutica intra-hospitalar, né? Você auxilia a equipe médica nessa questão também. Isso, a gente resolve tudo em conjunto, assim. A gente analisa, a gente tira uma ideia com eles. A gente faz reunião toda semana, a da equipe multi. Então, a gente reúne nutricionista, enfermeiro, médico, todo mundo junto, uma vez por semana para discutir todos os pacientes. A gente trouxe um pouco sobre interações medicamentosas e medicação mais líquido, que deve ou não deve tomar. Agora, falando um pouco mais da área que você atua hoje em dia, que é a farmácia intra-hospitalar. Conta um pouquinho pra gente como que é feito isso daí. A farmácia hospitalar, então, é igual. Pouca gente sabe que existe farmacêutico dentro do hospital. Uma vez me perguntaram, onde você trabalha? Eu trabalho no hospital. Nossa, mas vende remédio lá? Gente, né? Não, né? Então, é muito comum, assim, as pessoas não saberem que tem farmacêutico por lá atrás. O farmacêutico, eu também fico bastante com a parte da gestão. Tipo assim, realização de compra, realização de contagem, controle de estoque, gestão de escala, essas coisas. Além disso, tem essa parte também, né? A parte da gestão. Farmacoeconomia, né? Não vamos deixar o remédio vencer, qual o armazenamento correto. Tem muita coisa. Muita coisa. Então, por isso que às vezes tem o farmacêutico mais hospitalar e o farmacêutico mais clínico. A gestão de farmácia hospitalar é assunto para um outro podcast. Tem muita coisa para falar. Então, aí, falando mais então da parte clínica, né, do farmacêutico. A gente recebe todo dia prescrição, né, médica do paciente, lá por 24 horas. Então, todo dia um paciente tem sua prescrição. A gente divide por horário entre os farmacêuticos, né? Então, os medicamentos vão de manhã, tarde e noite. Não vão todos juntos. Então, isso facilita muito na hora da enfermagem administrar. Então, tá lá separadinho do horário, ou às vezes... eu preciso de um que não tá aqui. Ela vai na farmácia, tem fácil acesso de pegar. Aí o farmacêutico analisa se libera ou não, conversa com o médico. Então, tem toda essa parte aí de dispensação. A parte de clínica mesmo, hoje não é tão comum, né? Tá crescendo cada vez mais. Os hospitais maiores aqui de Ribeirão, a gente já tem um farmacêutico que entra em contato com o paciente. Né? Que vai Interessante, lá... eu nem sabia disso. Isso, tem... então, que ele vai lá, conversa com o paciente, faz a reconciliação, né? Então, é um trabalho muito legal. No hospital que eu trabalho, a gente faz indireto. A gente não tem contato com o paciente. Então, a gente tem acesso ao prontuário, a gente vai analisar os exames, a gente vai analisar o que a equipe está escrevendo, se tá muito agitado, se está muito sonolento, os sinais vitais, a gente consegue acompanhar também. E a prescrição em geral, né? Fala assim, será que tem interação? Será que tá duplicado? O horário, muitas vezes o sistema confunde. Sim. Por exemplo, você quer prescrever, sei lá, uma unidade, aí sai 1 miligrama, só que na verdade não é 1 miligrama. Tem uma resistência com esse negócio de sistema, computador, principalmente a parte de colocar unidade, colocar
Se é unidade, se é miligrama, se é o I, né? Se é macrograma, nossa, confunde. Se é grama. Confunde bastante. Aliás, micrograma, miligrama ou grama. Confunde. Então, a gente consegue perceber também. A gente analisa, vê se, isso aqui tá estranho. Geralmente não usam essa dosagem, será que uma foi dose assim? alta aqui, né? Tá errado aqui. Então, a gente analisa antes de dispensar, né? Muitas vezes a gente evita algum evento adverso que o paciente nem sabe. Que poderia ter acontecido. Que aconteceu isso lá, né? Que você salvou a vida dele de fato lá dentro do hospital. Lá nos bastidores mesmo, lá nos bastidores. Né? É sempre assim. Então, é muito legal essa parte da clínica. No hospital que eu trabalho, então, a gente faz de forma indireta. Eu não tenho contato com os pacientes, né? Mas eu acho que futuramente a tendência é crescer essa área de melhorar o contato, né, com o paciente. Você falou a questão dessa conciliação, né? Que o farmacêutico às vezes faz no pós-internação hospitalar com o paciente. Vocês conseguem, né, acredito que sim, me explanar um pouco melhor as estratégias que são usadas, né, para orientar o paciente como tomar essa medicação. A gente já falou um pouco da atenção básica, da questão dos desenhos, do sol, da lua, enfim, né? Mas quais são as estratégias aí que vocês, como farmacêutico, usam ou abordam para orientar melhor essas pessoas, principalmente a evitar as interações medicamentosas, evitar estar tomando a medicação com leite ou com água, enfim. Óbvio que a orientação direta, né, mas com certeza isso é alguma estratégia, algum protocolo de orientação. E como vocês costumam fazer isso? Não é nada enrijecido, né? Tipo assim, tem que seguir esse protocolo, né? A gente vai sentir conforme o paciente chega. Se o paciente tem mais dificuldade ou se o paciente já tá entendendo melhor. Quais são as dificuldades dele, né? A dificuldade do horário, nada melhor do que o solzinho, a luinha lá, né? Esses desenhos, assim, é eficiente essa parte. Acho que a maior questão, assim, o diferencial é você perguntar da rotina do paciente, perguntar se ele tá usando outra coisa, perguntar se ele entendeu, jogar para ele, né? Você tem que jogar a pergunta pro paciente, né? Então, vai depender muito de como que ele responde. E nessa parte aí, quando se faz presente, tem a parte da família. E como que a família pode ajudar você no seu trabalho, né? A família pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Nossa, a gente tem vários relatos, assim, de que família tá atrapalhando, né? Mas é sempre bom você ter uma testemunha junto, conversando com alguém, né? Tipo, um senhor com sua esposa, né? Com um filho, uma filha. Geralmente as esposas entregam os esposos. Doutora, não tá tomando direito. É maravilhoso. Tem que ser. Ótimo. É sempre assim, porque às vezes você pergunta, você toma alguma coisa em casa? Você toma algum fitoterápico, algum suplemento? Às vezes esquece. Tem essa questão também das interações com os naturais, né? Os naturais que fazem efeito do mesmo jeito. Sim. Até pior, se você for ver, né? Que você não tem controle da concentração que tá lá. Exatamente. Então, a família, ela tende a ajudar, né? Você ter alguém pra ajudar. Você ajuda ele a lembrar. É tudo muito subjetivo, né, Vanessa? É subjetivo. Aí você vai sentindo, sabe? Quando o paciente tá entendendo, quando tá entendendo. Geralmente, dá certo. Geralmente a gente tenta fazer dar certo. No final tudo dá certo, né? Dá certo, sim. Hoje a gente lança a mão aí de até aplicativos de horário de tomar a medicação. Sim. Você, né? O que você fala disso? Como a tecnologia pode contribuir, também pode atrapalhar nessas interações medicamentosas, no uso de polifarmácia. Hoje tem facilidade de comprar medicação pela internet, enfim. O que você fala a respeito disso? Ela veio para somar, né? Essa parte. Acho que veio mais para somar do que para prejudicar. Eu acho que sim. Mais do que atrapalhar, né, digamos. O problema é que as pessoas, elas não têm o senso crítico, né? Por exemplo, teve um caso que aconteceu recentemente que nem era paciente, era uma pessoa normal, perguntou pro ChatGPT que sal que ele podia substituir, o sal de cozinha. Aí o ChatGPT deu um sal totalmente tóxico e ele fez, e ele foi hospitalizado por conta disso. Meu Deus, eu já nem fiquei sabendo desse relato de caso. Faz um tempinho, mas foi recente. E assim, as pessoas confiam tanto na inteligência artificial e não é assim, né? Tá em fase de teste, tá? Sim, verdade, uma coisa importante, né, que você trouxe, tá em fase de teste. Eu já briguei com o ChatGPT em continha simples demais. Ele, desculpa. Às vezes 1 mais 1, né, 3, não, é 2, é verdade. É verdade, você tem razão, ele fala, né? E eu vejo que as pessoas confiam demais na inteligência artificial. Então, eu acho que falta o senso crítico. Mas assim, será que isso tá certo?
né? Você não pode confiar totalmente na inteligência artificial. Então, eu acho que você tem que saber usar, né? Saber entender. Porque... Sabendo usar, você diz, né? Acredito que contribuiu mais do que atrapalha. Sim, não, acho que contribuiu bastante. Por exemplo, vamos falar aí da compra online. Isso. Né? Às vezes atrapalha um pouco a rastreabilidade. Né? Perde aquele contato, né, de olho no olho, assim, eu, como RT de serviço de saúde, eu tenho uma preocupação excessiva com a rastreabilidade de medicação. Nossa, a rastreabilidade se perde um pouco na parte de compra. Sim. Né, realmente tem, eu acho que o pessoal aí da drogaria, né, sofre um pouco com isso. Mas tem vários protocolos que tentam evitar isso, né? A gente tem o CNGPC, que é o sistema que você controla as receitas, né? Eu não uso porque eu sou de hospital. Sim. Mas o pessoal aí de drogaria, eles usam esse sistema. Como que chama? SNGPC. SNGPC. Que é aquele que você tem que arquivar a receita do paciente. Principalmente as de uso especial. Todas, inclusive receita branca carbonada. Os de antibióticos. Que é de antibióticos. Agora, os outros de tarja, não é obrigatório. Os de tarja não é obrigatório, não é o mesmo sistema. Tá, entendi. Só aqueles de retenção de receita. Sim. Tem os que é sob prescrição, mas sem retenção. Sim. Aí já não entra também, não é obrigatório. Então, assim, é uma ajuda, né, pra ajudar a controlar. Essa questão aí da vigilância fica muito em cima. Só que, infelizmente, perde. Acaba, como diz, né, brincando aqui, no final do mês, realmente tá faltando 10 comprimidos. Aonde foi parar? A gente é desesperador. Exatamente. Nossa. No hospital, a gente ainda consegue controlar melhor, né, porque você tem todo o histórico do paciente, né, a gente que dispensa. Então, é mais fácil do que uma drogaria. E para você, assim, quais são gente falando aqui, né, da população. Lembrando que nós também, eu me incluo, né, como médica, podemos aí causar até, prescrever várias medicações que causam interação medicamentosa. Como você disse, a gente mesmo às vezes não sabe que aquilo vai acontecer com aquele paciente, né, não está descrito na bula, enfim. Quais são os maiores desafios que você encontra, assim, para lidar principalmente com os colegas, né, de equipe? Enfermeiros, médicos, quanto à orientação do uso indiscriminado de algumas medicações, principalmente antibiótico terapia, a gente vê muito. O que você fala a respeito disso? Quais são os seus maiores desafios nesse contato aí direto com os colegas da área da saúde? Então, eu já trabalhei no hospital maior, hoje eu trabalho no hospital menor. No maior, eu sinto que a comunicação é mais difícil, né? Por conta de tamanho, um tá no setor, o outro tá no outro. Então, a comunicação se perde e, às vezes, é muito difícil você dar seu argumento, né? Agora, no hospital pequeno, eu percebo que isso não acontece. Que a gente se tromba mais fácil, né, nos corredores. Então, isso é muito bom. Tipo assim, eu saio da minha porta, eu já encontro a nutricionista, eu já encontro a assistente social, né, fala, olha, fulano tá faltando remédio, pede pra família trazer. Aí eu vejo, essa dosagem tá estranha, eu já encontro com o médico, já falo. Mas, lógico, você tem que apresentar seus argumentos. A gente vê aí colegas que têm muita dificuldade do médico aceitar a sua intervenção. Mas por que ele não tá aceitando? Será que é uma conduta dele, que ele não quer mudar? Ou será que você não tá explicando direito? De forma clara e concisa, né? Porque se você tá falando uma coisa, você tem que ter fundamento daquilo, né? Você tem que saber o que você tá fazendo, é uma vida que você tá mexendo, né? Então, tem vários fatores. Pode ser pessoal? Pode ser, né? Da pessoa não querer, não gostar de alterar a conduta dela. Gente, todo podcast que eu trago aqui, eu pergunto qual o maior desafio da sua prática, né? Falar com a pessoa, sempre entra no final, falar com o próximo, né? Às vezes tem, de fato, problema interno no trabalho, problema de ego, vamos falar o português claro, né? Principalmente profissional da área da saúde, né? É difícil essa parte, assim, e é por bobeira, né? É bobeira. A gente tá tudo ali com o objetivo final, que é salvar a vida, né? A gente tem um objetivo em comum e cada um tem a sua visão, né? Um nutricionista enxerga diferente, um enfermeiro enxerga diferente, um farmacêutico diferente, o médico tá lá mais com diagnóstico, né? Mais clínica, mais os sintomas. O farmacêutico já pensa um pouquinho mais em farmacoeconomia, como que a gente pode evitar esse gasto, né? Então, cada um tem uma visão e tudo se complementa, né? Quem sai ganhando com tudo isso é o paciente.
E aí, pra gente concluir aqui, né? Pra deixar um recado, principalmente pros meus colegas aí que adoram deixar prescrito. Eu vou falar o português, claro. O Ctrl-C, Ctrl-V. Ai, meu Deus, As não. prescrições prontas e impressas. Isso me irrita absurdamente. A importância da revisão periódica, de saber a subjetividade de cada paciente. Então, assim, eu vou pedir para você, principalmente para você que trabalha no intra-hospitalar, para a gente concluir também esse assunto que a gente trouxe aqui, né, o segundo assunto, além das interações medicamentosas. Deixar um recado aí para os profissionais da área, principalmente para os colegas médicos, farmacêuticos, da enfermagem, a conscientização de tomar cuidado com as interações e não existe Ctrl-C, Ctrl-V, porque cada vida é uma vida e as pessoas são subjetivas. Mas eu já deixei o meu recado, vou pedir para você deixar o seu. Sim, seria uma continuação do seu recado, né? A gente tá lidando com vida, né? Cada dia é um dia, cada dia o exame dá um resultado, né? Não dá pra gente só seguir o que já foi prescrito, né? A gente tem que analisar com calma, sempre buscar atualizações, porque a gente piscou, já tem um artigo científico novo, né? A gente piscou, já tem um curso novo. Uma droga nova comendo efeito colateral. Nossa, demais. A gente tá ficando para trás cada vez mais. Sim. Se a gente não se atualizar, a gente perde esse como é que fala? Esse viés de conhecimento mesmo, Não, mas né? tá uma velocidade tão rápida, sabe? Eu percebo que tá muito mais rápido que na época da minha graduação. Não, com certeza não absoluta. Nossa, tá Qualquer demais. curiosidade que você tem hoje, você pega o celular e Sim. Às vezes informação errada, mas você consegue obter uma resposta para sua pergunta, para qualquer pergunta. Qualquer coisa. Hoje tá muito... Nossa, se eu fosse minha graduação com o ChatGPT, gente do céu, tá feito. Então, a mensagem final cada pessoa é uma pessoa e sempre Sim. pensar subjetivamente e revisão de prontuário, análise de caso, revisão de exames laboratoriais para saber as medicações e evitar as interações aí que podem pôr a vida do paciente em risco. Sim. Isso mesmo. Acho que eu consegui resumir. Resumiu bastante, foi maravilhoso. Vanessa, eu gostaria muito de agradecer por ter aceito o nosso convite e por ter trago aí informações, além de conhecimento, né, que acho que nem eu tinha, do papel do farmacêutico em cada vertente da saúde, informações de cuidados com a medicação, né, para as pessoas, para a população em geral. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, viu? Foi muito bom conversar com você, com toda a equipe. Sempre que precisar, pode contar comigo. E quando eu costumo falar que é um assunto para um outro podcast, eu costumo convidar de novo, viu? A gente volta, a gente fala assim. E queria agradecer também você aí de casa, que ficou com a gente até o final de mais um episódio. E aproveitar e pedir para vocês seguirem as nossas páginas nas redes sociais, se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, compartilhar com os amigos, colegas, os avós, as vovós, que a gente sempre está trazendo informação não só sobre saúde, mas informações no geral que estão ligadas direto ou indiretamente à saúde para vocês de casa, para estar contribuindo na vida de vocês de forma geral. Eu gostaria muito de agradecer vocês todos que estão nos acompanhando e pedir para divulgar e difundir os conhecimentos.